Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para a parte 2, então, do nosso estudo, dar continuidade ao nosso estudo, então, aqui, na parte 2. Nós estamos estudando, então, teologia sistemática, a doutrina de Deus. Dando sequência, então, nós vamos falar agora da natureza de Deus, tá? Vamos falar um pouquinho da natureza de Deus, tentar entender um pouquinho como que a gente pode enxergar Deus de acordo com a sua natureza, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, sem a ideia de que é possível conhecer tudo sobre Deus plenamente, mas que é possível a gente se aproximar um pouquinho mais de tudo que Deus se mostrou para a gente, a revelação de Deus dele mesmo, tá bom? Vamos começar então aqui com o conceito bíblico. Pode-se formular a definição bíblica pelo estudo dos nomes de Deus. Então, os nomes que a gente encontra nas Escrituras, eles têm uma relação direta com essa natureza de Deus. É como Deus age, como Deus se relaciona com o homem. Então, assim, é óbvio que os nomes que a gente vai ler nas Escrituras são nomes que os homens, né, deram a Deus, mas são nomes que eles dizem respeito à natureza de Deus. Tudo bem? Então lá, o nome de Deus nas Escrituras significa mais que uma combinação de sons, representa o seu caráter revelado. Então, de acordo com Deus vai revelando o caráter dele em momentos diferentes, em situações diferentes, então é atribuído a ele determinados nomes. E esses nomes então traz para a gente essa ideia da natureza divina. Adorar a Deus é invocar o seu nome, temê-lo, louvá-lo, glorificá-lo. É um sacrilégio tomar o nome de Deus em vão, né? Profaná-lo. Reverenciar Deus, então, é santificar, é bendizer o seu nome. O nome do Senhor defende o seu povo, e por amor do seu nome ele não os abandona. Então, meus irmãos, eu coloquei as referências aqui, os irmãos depois deem uma busca lá, deem uma consultada em todas essas referências que eu tenho citado aqui, para que vocês possam comprovar na palavra de Deus aquilo que a gente está mencionando aqui, ok? Muito bem. Os nomes de Deus mais comuns que encontramos nas Escrituras são os seguintes. Elohim. O que significa Elohim? Traduzido por Deus, né? Elohim, Deus. Essa palavra emprega-se que o poder, sempre que o poder criador e a onipotência de Deus são descritos ou estão implícitos. Elohim, então, é o Deus criador. Então, quando o homem queria se referir ao Deus criador, esse Deus onipotente, esse Deus que criou todas as coisas, então o termo que ele usava era Elohim, trazendo a ideia então desse Deus criador. Ok? Jeová, traduzido por Senhor. O nome Jeová tem a sua origem no verbo ser, abrangendo então os três tempos desse verbo, passado, presente e futuro. Então o nome então ele significa, ele traz a ideia para a gente de eternidade, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, certo? Eterno. Então, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, o nome significa eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Então, Jeová é o Deus que se revela ao homem. Ok? Essa é a ideia da natureza de Deus. Quando, então, os homens chamavam a Deus de Jeová, ele estava querendo dizer isso, estava querendo se referir a essa condição de eternidade, esse Deus eterno que criou todas as coisas e que se revelou ao homem. Para os que estão em leito, os doentes, ele se manifesta como Jeová Rafá.
Jeová Rafa é o Senhor que cura. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Os sobrecarregados com os cuidados deste mundo aprendem que ele é o Jeová Shalom, o Senhor da paz. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, dentre outros tantos nomes aí, então, que a gente consegue perceber nas Escrituras. Quando o reino de Deus se concretizar na terra, ele será conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Então, o que a gente percebe nesses nomes todos que a gente extrai da palavra de Deus? Que são nomes citados e ditos pelo povo de Deus aí no passado. Esses nomes revelam então a natureza de Deus, certo? Eles mostram que conforme Deus interagia com o homem em situações distintas, ele era então era atribuído um nome a ele, mostrando essa natureza de Deus na relação com o homem. El significa Deus também, é usado em certas combinações. El Elyon, que é o Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre todos os deuses. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. O El Olam, que é o Deus Eterno. Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre e transmite a ideia de governo e domínio. Todos esses nomes referem-se à natureza de Deus, fazendo com que a gente passe a conhecer um pouquinho Deus. Então, por exemplo, quando a gente vê lá escrito Deus, o Jeová Rafa, Jeová Rafa, por que eu atribuo esse nome a Deus? Por que alguém atribuiria o nome Jeová Rafa a Deus? Jeová é a ideia desse Deus eterno, desse Deus que se revela ao homem por toda a eternidade, esse Deus. Mas Rafa traz a ideia de um Deus que tem em sua natureza o poder de cura, o poder de transformar a doença em sanidade. Então, é esse Deus que pode nos curar de todo e qualquer tipo de enfermidade. Então, isso mostra, revela para a gente também essa natureza divina, essa natureza de Deus. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Então, a gente já disse anteriormente, conhecer completamente Deus ou defini-lo por completo é impossível. Mas, no entanto, ele bondosamente revelou-se mediante linguagem compreensível a nós. Então, Deus vai se revelando ao homem, mostrando a sua natureza, mostrando o seu caráter, mostrando quem ele é. Essa natureza, ou melhor, essa revelação são as Escrituras. Com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos acerca de Deus. A diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos é que os nomes expressam a qualidade do seu inteiro, do ser inteiro, enquanto os atributos indicam vários aspectos do seu caráter de Deus, caráter imutável de Deus. Atributos não relacionados. A gente tem alguns livros trazem a ideia de atributos comunicáveis e não comunicáveis, ou seja, atributos não comunicáveis, aquilo que só pertence a Deus. O homem não tem como ter esse mesmo atributo, essa mesma característica. Então aqui, pensando no atributos não relacionados, espiritualidade. Deus é espírito, diferente do homem que é matéria também. Nós, além de termos um espírito, nós somos
feitos de matéria, né, física. Mas Deus é espírito. Deus é espírito com personalidade. Ou seja, é uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele fala. Portanto, pode ter comunhão direta com as suas criaturas feitas à sua imagem. Então Deus, por pensar, por sentir, por falar, ele tem a possibilidade dessa comunicação com o homem. Ou melhor, o homem tem a possibilidade de se comunicar com Deus, porque Deus tem essas características. Sendo o Espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos, dotados de corpo físico. Então, sendo Espírito, aliás, sendo corpo físico, nós não podemos fazer algumas coisas que Deus pode fazer. Por exemplo, a gente não consegue estar em lugares diferentes, ou a gente não consegue ir além de leis físicas naturais, né? Existem várias leis que regem todo o universo, regem a Terra. Por exemplo, a lei da gravidade, né? Lei da gravidade. Se a gente pular de um prédio, a gente vai cair, a gente vai se esborrachar lá no chão, não é? Por quê? Porque nós temos um corpo físico sujeito a essa lei da gravidade. E Deus, sendo Espírito, essa lei não quer dizer nada para Deus. Para Deus essa lei não funciona. Ok? Então Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco satisfatoriamente descrevê-lo em linguagem humana. Ok? Infinitude. Deus é infinito. Isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. A sua infinitude é vista de duas maneiras. Primeiro, em relação ao espaço. Deus caracteriza-se pela imensidão. Deus é imenso, ou seja, Deus é maior que o universo que a gente conhece. Nenhuma parte existente está separada da sua presença ou de sua energia, e nenhum ponto do espaço escapa à sua influência. Se eu pegar uma espaçonave, um foguete, e for parar na Lua, longe da Terra, será que Deus está lá? Tá, Deus está lá, porque Deus é maior que o universo. Em qualquer parte do universo onde eu me encontrar, onde eu puder ir, Deus vai estar lá presente, porque Ele é maior que o universo, não é? Ele é infinito. Deus não cabe em nenhum lugar. Tudo cabe na presença de Deus, mas Deus não cabe em nada. Não é possível você colocar Deus dentro de alguma coisa, limitar Deus, por isso Ele é infinito. Segundo ponto é em relação ao tempo. Deus é eterno. Ele existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. Sendo eterno, ele não muda, ele é imutável. O mesmo é ontem, hoje e eternamente. Deus. Unidade. Deus é único, né? A expressão ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Era um dos fundamentos da religião do Antigo Testamento, como também a mensagem especial a um mundo que adorava muitos falsos deuses. É preciso distinguir entre dois tipos de unidade, a unidade absoluta e a unidade composta. Olha, quando a gente se refere ao Antigo Testamento, a gente lê em muitos momentos lá que os povos, todos os povos, não só o povo de Israel, mas todos os povos que existiam na terra, eles adoravam diversos deuses, né? Eles adoravam tudo era Deus para eles. É aquela ideia de que o homem sempre buscava os seus deuses
na multiplicidade, né? Ou seja, não era único, mas vários. Principalmente o Egito, né? Tinham vários deuses e homens que se diziam deuses, e por aí vai, e outros tantos que é referido na mitologia, tal. Então, muitos diversos deuses. Acontece o seguinte, era necessário ao povo de Israel a afirmação de um único Deus. De um único. Deus é único, Deus é soberano, Deus é absoluto, né? Não há outro Deus. Os outros deuses criados pelo homem são criações do homem, que não têm poder, que não agem, que não têm vida. Mas o único Deus verdadeiro que tem vida, né? Que é o Senhor, é único. Então havia essa necessidade de afirmação aí da unidade de Deus. Agora, existe uma compreensão, né, que a gente passou a ter essa compreensão melhor depois da unidade composta, né, e de um pouquinho mais para frente a gente vai falar dessa unidade composta que está relacionada à trindade de Deus, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, a qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6,4? Pelo fato da palavra correspondente ao nosso Deus estar no plural, Elohim, então Elohim é uma palavra plural. Então a gente conclui aqui que o texto se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta de três pessoas divinas, em unidade essencial e eterna. Ok? Então, ainda que se afirmasse que havia um único Deus, que Deus era único, ainda assim havia essa palavra que significava um plural. Era um único Deus, mas num plural. Bom, agora sobre atributos ativos de Deus. Né? Onipotência. Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele é detentor de todo o poder. Né? Tem essas referências todas aqui que os irmãos podem consultar depois, tá? Então, onipotência de Deus significa duas coisas. Primeiro, a sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a natureza, com a sua natureza. Ou seja, Deus tem todo o poder, só que ele vai sempre agir com esse poder total. Ele vai sempre agir de acordo com a sua natureza. Deus jamais vai agir contra a sua natureza. Então, se tem alguma coisa que Deus não pode, que Deus não fará, é agir contra a sua natureza. Tá? Então Deus é o Deus que pode tudo. O seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir, somente Deus é todo poderoso. Toda a vida é sustentada por Deus. Deus também é onipresente. Onipresente também é um atributo ativo de Deus. Isto é impossível ser limitado pelo espaço material. Para suas criaturas, ele está presente das seguintes maneiras: em glória, para as hostes adoradoras do céu, efetivamente na ordem natural, providencialmente nos assuntos relacionados com os homens, atentamente para aqueles que o buscam, judicialmente para a consciência dos ímpios, corporalmente em seu Filho, Deus conosco, Emmanuel, misticamente na igreja e oficialmente com seus obreiros. Onisciência. Deus é onisciente porque conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa pensar, arrazoar, será que é assim? Vamos pensar direitinho. Não. O conhecimento de Deus é imediato, é instantâneo. Né? Então, ele tem pleno conhecimento de tudo.
pesquisar coisas. Imagine Deus dando uma pesquisa ali no Google. Não tem como, né? Deus já sabe de tudo. Nem aprender gradualmente. Deus aprendendo as coisas de maneira gradual, lentamente, não existe. Então, o conhecimento passado, presente e futuro é instantâneo. Tá? E aqui me remete a uma ideia que às vezes a gente não trabalha ela de maneira adequada, né? Eu já vi algumas pregações, alguns irmãos falando, por exemplo, que Deus queria provar ou queria testar a fé de Abraão quando ele pediu Isaac por sacrifício. Ora, como que Deus queria pedir ou medir a fé de Abraão, provar a fé de Abraão, se ele é onisciente? Deus já sabia no que ia dar aquilo, né? Deus já sabia o final daquela história. Então, de fato, Deus ali não estava fazendo um teste para conhecer, para ver se Abraão tinha fé realmente ou não, mas é mais provável a gente dizer então que quem estava sendo testado, estava percebendo, conhecendo então o poder da fé era o próprio Abraão. Então o teste não era para Deus, a prova não era para Deus, a prova era para o próprio Abraão, para ele perceber com o poder da fé, né, o quanto, até onde ele poderia chegar com obediência, né, obedecendo a Deus, o quanto esse relacionamento com Deus poderia trazer para ele de proximidade, né, de comunhão com Deus. Então Deus não queria provar Abraão, ou queria saber o quanto Abraão tinha de fé, não. Deixa eu ver aqui se Abraão tem fé mesmo. Não, pelo contrário. Ele queria deixar assim, olha, Abraão, você tem livre-arbítrio, certo? Agora é o seguinte, você vai precisar de um passo de fé. E o passo de fé é esse. E Abraão falou assim, olha, então, se eu obedecer, será que Deus realmente vai me abençoar? Ou será que Deus realmente ele vai levar até o final o sacrifício do meu filho? Ou como é que será que estava passando pela cabeça de Abraão? Ele precisou de fato dar um passo de fé, né? Acreditar que Deus estava ali traçando um plano ou revelando um plano, até porque a gente pode dizer então que ali seria uma espécie de demonstração do que viria a acontecer em Jesus, né? O plano de Deus através de Jesus, né? Então a ideia é, Deus é onisciente. Antes mesmo que as coisas aconteçam, ele já sabe que ela vai acontecer, até porque para Deus não existe esse tempo de vai acontecer. Já aconteceu, é instantâneo. Deus também é sábio, sabedoria de Deus. Tá? A gente tem aqui alguns versículos que os irmãos podem estar consultando, né? A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e sua onipotência. Tá? Através da onisciência de Deus e de sua onipotência, ele exerce o que a gente está chamando aqui de sabedoria. É porque justamente ele sabe de todas as coisas, ele tem ciência de todas as coisas, ele é onisciente, ele tem a ciência de todas as coisas, e justamente porque ele é onipotente, então ele usa essa onipotência e onisciência para manifestar a sua sabedoria. Ele tem poder para levar a efeito seu conhecimento de tal maneira que se realizem os melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem de maneira certa e no tempo certo. Ele fez tudo bem. Então, às vezes a gente não compreende isso, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, né? Um momento complicado da nossa vida. E aí a gente esquece dessa ideia de que Deus é onisciente, de que Deus é onipotente, de que Deus é sábio. A
A gente esquece de tudo isso porque a gente está enxergando só o problema. A gente está vivendo o problema, justamente porque a gente não tem essa onisciência. A gente não sabe o que vai dar lá na frente. Só que aí, passou aquele problema, depois de um tempo, quando a gente olha para trás, a gente vê, poxa vida, olha como Deus agiu na minha vida, olha o que Deus fez. Só que lá naquele momento do problema, você não conseguia enxergar isso. Você não conseguia ver essa ação de Deus. Né? Para muitos acontece isso. Mas depois que passou, você olha para trás e vê. Mas só que depois que passou já é de conhecimento. Já é de conhecimento nosso. Só que Deus, Ele conhece antes mesmo de acontecer. Ele conhece o que vem lá na frente. Né? Soberania. Deus é soberano. Isto é, Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Né? Como que a gente pode querer questionar Deus em determinadas situações? Ah, por que é assim? Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, porque, olha, eu estou desempregado. Ah, por que eu estou desempregado? Ah, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não... E a gente começa a questionar, inclusive, o amor de Deus. Né? A gente começa a questionar os planos de Deus para a humanidade. A gente começa a questionar se de fato a gente vai estar inserido nesse plano que Deus tem para com a humanidade. E aí então a gente começa a questionar mesmo, a se rebelar contra Deus. Né? Só que a gente precisa entender o seguinte: como pode a criatura, né, questionar o seu Criador? Então, o Criador cria ou produz alguma coisa do jeito que ele quiser produzir. O Criador que criou todas as coisas, que rege o universo, não é? Que comanda todo o universo, nada escapa do conhecimento de Deus, nada escapa da permissão de Deus. Ele faz do jeito que ele quiser, foi ele que criou. Né? A gente está vivo hoje porque Deus permite que a gente viva. Porque se ele não permitir, a gente não vive mais. A gente não tem como resistir a isso. A gente não tem como dizer assim, Deus não quer permitir que eu viva, problema dele, eu vou viver e pronto. Eu quero ver agora quem que vai mudar isso. A gente não tem essa capacidade. Deus é soberano. Se ele determinar então o nosso fim, é o nosso fim. Mas também tem o outro lado. Se Deus determinar que não é o nosso fim, não importa o que aconteça, não vai ser o nosso fim. Não é? Porque ele é soberano. Então ele é soberano para dizer, controlar o que vai ser, o que não vai ser, o que é, o que não é. Ok? Isso é um atributo de Deus. E os atributos morais? Atributos morais. Deus é santo, santidade. Agora, olha, vamos entender direitinho aqui a santidade de Deus e a nossa santidade. A palavra de Deus diz que a gente também é santo. Né? Em alguns textos dizem os santos, né, sobre os santos e tal. A gente precisa entender direitinho essa conotação de santidade quando se refere a gente, quando se refere a Deus. Quando a gente fala que Deus é santo, aqui é absoluto. A palavra santo diz separado. A palavra aqui significa que Deus não compactua com o pecado. Então Deus e pecado nada a ver, certo? Agora, o homem é pecador. Né? Então essa santidade de Deus, ela não pode estar plenamente no homem. A santidade de Deus significa a absoluta pureza moral de Deus. Deus não tem nada de imoral. Deus não tem nada de impuro. Deus não tem nada de pecado. Por isso ele é santo, ele é separado. Ele não pode pecar nem tolerar o pecado. Ele está separado do homem quanto a natureza e caráter. Ele é perfeito. O homem é imperfeito. Ele é divino. O homem é humano. Ele é moralmente perfeito. O homem é pecaminoso. Então a gente vê aqui que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. É o que separa que separa Deus do tudo que ele criou, né? Porque Deus,
é pleno na sua santidade. A criatura não, a criatura é falha. Somente Deus é santo em si mesmo. A palavra santo, quando aplicada a pessoas ou objetos, expressa a relação com Deus, pelo fato de estarem separados para o serviço de Deus. Então, nós, quando estamos a serviço do reino, a serviço de Deus, nós nos relacionamos com Deus como servos. Então a gente pode dizer que a gente é santo nesse sentido, separado para servir a Deus. Agora, esse processo de se tornar cada vez mais parecido com Deus no que diz respeito à santidade, né, a separação das coisas terrenas, é um processo, e esse processo é chamado de santificação. Então, santificação é eu cada vez mais me afastar das coisas que não pertencem a Deus, que não estão relacionados com a vontade de Deus, né, e cada vez mais estar de acordo com a santidade de Deus. Ok? Então esse processo é chamado de santificação. Justiça, Deus é justo. Justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com as suas criaturas. Não agirá com justiça o justo juiz de toda a terra? Quando é que Deus manifesta esse atributo? Primeiro, quando ele livra o inocente, quando ele condena o ímpio, quando ele exige que se faça justiça, quando Deus perdoa todo aquele que se arrepende, quando castiga e julga o seu povo, quando salva o seu povo, quando chama-se justiça de Deus a intervenção que ele faz a favor do seu povo, quando dá a vitória à causa de seus servos fiéis. Depois de Deus libertar o seu povo e julgar os ímpios, teremos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Não somente trata justamente, como também exige justiça, mas que sucederá no caso do homem haver pecado. Ele graciosamente justifica todo aquele que se arrepender. Essa é a base da doutrina da justificação. Aqui cabe um comentáriozinho aqui. Por conta da justiça de Deus, né? Porque Deus é justo. Houve a necessidade do pagamento da nossa dívida. Então vamos pensar um pouquinho. Deus criou o homem. Aí lá no Éden, né, a humanidade representada ali em Adão desobedeceu, ou melhor, preferiu não se relacionar com Deus através da obediência, né? Então havia ali um momento tão significativo, tudo bacana, tudo jóia, o relacionamento de Deus com o homem era bacana. Deus, ao final da tarde, dava umas voltas com o homem, conversava, né? E aí havia ali então uma comunhão perfeita. Só que aí o que acontece? Olha, Deus, ele coloca a seguinte situação. Para que a gente tenha essa comunhão, para que a gente tenha essa liberdade, esse relacionamento, é preciso que você esteja sempre em acordo com o meu caráter, em acordo com a minha natureza. Imagina Deus falando isso, né? De acordo com a minha natureza. E para isso, você precisa agir dessa maneira. Se você agir de maneira contrária a isso, você vai negar esse relacionamento comigo por conta da minha natureza. E o homem preferiu o quê? O homem preferiu justamente negar esse relacionamento tão prazeroso com Deus, indo de encontro à natureza divina, ou contrariamente à natureza divina. Então o homem desobedece. O homem fala assim: não, pode deixar por minha conta, pode deixar que eu me viro. E aí então comete o ato de desobediência, e aí ele cria uma situação ali que, olha, o que Deus poderia fazer? Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com essa desobediência. Não tem a ver com a natureza de Deus.
Então Deus faz o seguinte: você vai sair fora daqui, você vai se distanciar de mim, nós vamos agora romper o nosso relacionamento. Isso tem a ver com justiça de Deus. Deus é justo, não é? Então, errou, a gente quebra esse relacionamento. Só que aí o que acontece? O homem, para se restabelecer, para voltar a ter essa comunhão com Deus, não é? Ele precisava pagar uma dívida que ele tinha com Deus. Ele precisava acertar essa situação que ele provocou de rompimento com Deus, de morte. Morte significa separação. Deus, por ser justo, ele jamais deixaria isso passar. Vamos dizer assim: ah, não, deixa quieto, tudo bem, volta lá, vamos ter comunhão de novo. Se você errar, depois a gente volta de novo, tem comunhão. Se você errar de novo, a gente volta a ter comunhão e tal. Ou seja, sabe, vamos pensar assim, como um pai, que o filho está fazendo coisa errada e o pai passa a mão na cabeça? Quem é que concordaria com isso? Qual dos irmãos que estão vendo esse estudo aqui que concordaria com essa ideia de um filho que está fazendo coisas erradas e coisas erradas atrás de coisas erradas, mas que a gente simplesmente passava-se a mão na cabeça e deixasse como está? Não é? Pois Deus também não deixa, a justiça de Deus impede que ele deixe isso sem o pagamento ou sem um acerto de contas aqui, uma punição, vamos dizer assim. Tá? É aí onde entra Jesus. É nessa história que entra Jesus. Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele vem aplacar a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. E para aplacar a justiça de Deus é que entra Jesus na história. Por quê? Porque nós não podíamos fazer isso. Né? Nós não conseguiríamos fazer isso. A humanidade não tinha essa capacidade, não tinha essa possibilidade de pagar, pagar essa dívida para satisfazer a justiça de Deus. É impossível a gente chegar lá nessa justiça tamanha. Logo, foi possível então através de Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele vem e paga essa dívida em nosso lugar. Certo? Então ele nos torna justos, ele nos torna justificados, melhor dizendo, ele se torna justificados através do sacrifício na cruz. Precisava de se pagar a dívida para aplacar a justiça de Deus? Então Jesus fez isso em nosso lugar. E essa é a base então dessa doutrina da justificação. Fidelidade. Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança. Não tem como a gente falar assim: ah, mas será que Deus, a gente pode confiar em Deus mesmo? Deus é fiel. Deus é fiel e ponto. Não tem como a gente discutir essa questão. Tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que ele promete, ele cumpre. Né? Tudo aquilo que ele revelou na palavra de Deus, nas escrituras, na revelação dele ao homem, ele cumpre. Não deixa de cumprir absolutamente nada, porque ele é fiel. Portanto, seu povo pode descansar nas suas promessas. Misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misericórdias de suas criaturas. As misérias, desculpa, de suas criaturas. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias das suas criaturas. A bondade que se comove a favor deles, promovendo seu alívio no caso de pecadores impenitentes, demonstrando paciência longânima. Então a misericórdia de Deus é possível pelo amor de Deus, por causa do amor de Deus. O amor de Deus, que é a ação do próprio Deus em favor da humanidade, né, é exercida através da misericórdia. A misericórdia de Deus manifestou-se de maneira eloquente ao enviar Jesus. Né?
Então, se não fosse a misericórdia, o amor de Deus, se fazendo justiça, né? Enviando Jesus para morrer em nosso lugar, não tinha como a gente restaurar a nossa comunhão com Deus. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e mais especialmente com aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Olha, o amor para muitos é um sentimento. Muitos acham que o amor é um sentimento. Eu estou apaixonado por alguém, então eu estou amando alguém, como se fosse algo só dentro do meu pensamento, não é? Então, como um sentimento mesmo. Só que amor é algo que vai além do sentimento. Amor é ação. E quando a gente fala que Deus é amor, é porque ele é a ação em direção ao homem. Ele se move em direção à humanidade. Ele exerce amor quando ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. Então, Deus é amor por isso. Porque ele leva a ações para restabelecer a comunhão com o homem. Notamos a descrição do amor de Deus. Notamos a quem é manifestado e notamos como foi demonstrado. Bondade também. Deus também é bom. A bondade de Deus é o atributo e razão por meio do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Deus Trino. Vamos lá. Para a gente seguir em frente. Então, a doutrina declarada da Trindade. Aqui nós estamos falando de Deus Trino, nos referindo à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro. A unidade divina é uma unidade composta, havendo nessa unidade realmente 3 pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade. Deus nunca esteve só. Não é o caso de haver deuses, pois todos os 3 são independentes e têm existência própria. Então, assim, não é que a gente pode dizer assim, que são 3 deuses, não é porque eles são independentes, porque têm vida própria. Não é isso. Os 3 cooperam unidos para um mesmo propósito, de maneira que, no sentido pleno da palavra, eles são um só. Em essência, eles são um só, é o mesmo. O Pai é o Deus que cria, o Filho é o Deus que redime e o Espírito Santo, o Deus que santifica. Mas é o mesmo, não deixa de ser o mesmo. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra de redenção do homem evocou sua manifestação histórica. O Pai testificou o Filho testificou o Pai, o Filho testificou do Espírito Santo e mais tarde o Espírito Santo testificou do Filho. Então a doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada. Isso é importante, é uma doutrina revelada e não uma doutrina concebida pela razão humana. Não é que a ideia da Trindade foi a nossa capacidade humana que criou essa ideia e tal, mas ela foi sendo revelada ao longo das Escrituras. Então a palavra de Deus, ou melhor, ao longo da história da humanidade, e escrita, demonstrada nas Escrituras. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, mas trata-se de uma expressão teológica que surgiu no século II para descrever a divindade. Você não vai encontrar lá no Novo Testamento essa palavra Trindade, né? Mas a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Mesmo não sendo chamada de Trindade, a ideia já existia. A doutrina definida, então, a definição dessa doutrina. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo, que é a ideia de
três deuses. Outros escritores, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer-se da distinção entre três pessoas da Trindade. Como a doutrina da Trindade conseguiu evitar o deslocamento para os extremos, nem para o lado da unidade, nem para o lado da triunidade. Percebe aqui, ó? Então alguns, quando eles tentavam defender a ideia da Trindade aqui, de três pessoas, eles podiam cair na ideia de um triteísmo. O que é isso? É a ideia da existência de três deuses, né? Mas outros, tentando defender a unidade de Deus, né? A ideia de Deus é único, eles corriam o perigo de esquecer-se dessa ideia de três pessoas. A verdade Deus é único, mas ao mesmo tempo ele se manifesta de três formas, ou seja, três pessoas distintas, sim. Então, ao mesmo tempo que ele é único, ele é três. Como a doutrina da Trindade conseguiu evitar esses deslocamentos, ou nem uma coisa, né, nem outra. Não posso nem dizer que são três deuses, né, mas também eu não posso dizer que é um único Deus que não se manifesta em três pessoas. Então, pela formulação dos dogmas, isto é, as interpretações que definiram a doutrina e a protegeram da do erro. O credo de Atanásio, formulado no século V, pode parecer uma declaração complicada por tratar de pontos sutis, mas, nos dias dos primórdios do cristianismo, demonstrou ser um meio eficaz de preservar a declaração correta sobre a verdade tão preciosa e vitais para a Igreja. A doutrina provada. Como doutrina da Trindade diz respeito à natureza íntima da Trindade, essa não poderia ser conhecida exceto por meio de revelação. Logo, esta revelação concentra-se na Escritura ou nas Escrituras. No Antigo Testamento, então, o Antigo Testamento não ensina clara e diretamente sobre a Trindade, e é a razão evidente. No mundo onde o culto de muitos deuses era comum, torna-se necessário acentuar esta verdade em Israel. A verdade é de que Deus é um, e de que não havia outro além dele. Muito embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser vista no Antigo Testamento. Sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, Elohim, ele estava realmente dizendo deuses, pois a palavra é plural. E às vezes se usa em hebraico acompanhada de adjetivo plural e com o verbo no plural. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. O Pai, lá em Isaías, Malaquias, o Filho de Jeová, Salmos, Provérbios, o Messias, descrito com títulos divinos. Faça menção do misterioso anjo de Jeová que leva o nome de Deus e tem poder tanto para perdoar como para reter os pecados. Em Êxodo. O Espírito Santo, Gênesis 1:2. Pronúncias da Trindade vence na tríplice bênção, em Números 6:24-26, e na tríplice doxologia de Isaías 6:3. O Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, ao referirem-se a Jesus, usaram uma linguagem que indicava reconhecerem a Jesus como sendo sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Romanos 9:5. E a experiência espiritual dos cristãos apoiava essas afirmações. Ao conhecer a Jesus, conheciam-no como Deus. O mesmo se verifica em relação a Deus e ao Santo Espírito. Os primitivos cristãos criam que o Espírito Santo, que morava neles, ensinando-os, guiando-os e os inspirando-os a andar em novidade de vida. Assim, a igreja primitiva se defrontava com esses dois fatos, que Deus é um
e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Esses dois grandes fatos, concernentes a Deus, constituem a doutrina da Trindade. Várias passagens do Novo Testamento mencionam as três pessoas divinas. E tem aí todas as referências sobre isso. Doutrina ilustrada. Existe, porém, um método por meio do qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tornar-se perceptíveis a ela. Referimos-nos ao uso de ilustrações ou analogias, porém, devem ser usadas com cuidado. Até as melhores comparações são imperfeitas e inadequadas. Ou seja, por mais que a gente tente ilustrar o que seria a Trindade, elas são imperfeitas. A gente não vai chegar a uma perfeição. Então, quando a gente fala, por exemplo, da água, né? A água ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso. Ainda assim, será sempre H2O, sempre será água. Né? Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo. Né? Na sua essência é o mesmo. A personalidade humana, o homem é um, no entanto, ele é tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Relacionamento, Deus é amor, o amor requer um objeto a ser amado, a saber, seu filho. O vínculo eterno transbordante desse amor é o Espírito Santo. Então são ilustrações, alegorias aqui, ilustrações, para tentar fazer com que a gente se aperceba, entenda um pouquinho o que seria essa Trindade. Ok? Bom, é isso aí, meus irmãos. Então a gente tem aqui a bibliografia, certo? Os livros que a gente usou para poder criar esse estudo, tá bom? Os irmãos têm as referências aí, se quiser pesquisar, se quiser buscar. Foi um prazer enorme estar com os irmãos, foi um prazer enorme poder compartilhar esse estudo com os irmãos. Espero que abençoe a vida de vocês, eu espero que vocês tenham aí um proveito enorme de tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente compartilhou, tá bom? Então até a próxima vez, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um, ok? É isso aí, gente, tchau, um grande abraço.